Muito boa noite a todos e todas. Sejam muito bem-vindas e bem-vindos à Exposibran 2024. Eu sou o João Romano, Relações Públicas e analista de comunicação na AngloGold Ashanti Brasil. Ao meu lado hoje, nessa noite, Marcília Pereira. Marcília, boa noite. Seja bem-vinda à Exposibran. Obrigada, João. Boa noite a você. Novamente, boa noite a todos e a todas. Eu sou Marcília Pereira, sou mestre de cerimônias, locutora e apresentadora. Tenho uma jornada de cerca de 30 anos na área de comunicação e passei por grandes empresas como a Vale. Antes de começar, gostaria de dizer que, com o intuito de fazer uma abordagem mais inclusiva, aqueles que não podem nos ouvir, temos os nossos intérpretes de Libras, Rosane Lucas e Gilbert Santos. Uma salva de palmas para eles, pessoal. Perdão. A Expo e Congresso Brasileiro de Mineração é composto por sessões magnas e painéis temáticos simultâneos que apresentam aos congressistas o cenário mais atual da mineração mundial, com a presença de especialistas renomados, representantes do setor produtivo, governamental e terceiro setor. Assim, cria-se um fórum rico e de alto nível para compartilhar conhecimento, experiências e visões de futuro entre os participantes. Muito bem. A Exposibran é considerada uma das maiores exposições da América Latina. A feira tem 15 mil metros quadrados, cerca de 600 estandes. E esperamos muito superar agora em 2024 o número de visitantes da última edição, que foi de 61 mil pessoas. E não podemos deixar de agradecer os nossos patrocinadores, porque são eles que contribuem para que esse momento de troca de conhecimento seja possível. Começando pela categoria Diamante, nossos agradecimentos especiais à Lantex e à Vale. Na categoria Platina temos Anglo-América, BHP, Armac e Huawei. Na categoria Transição Energética, a Casa dos Ventos. Na categoria Ouro, AngloGold Ashanti, Atlas, Almundi, Eletrobras, Kinross e Nexa. Na categoria Prata, Bemisa, Elec Metal, Geosol, Hidro e Mineração Uzi Minas. E na categoria Bronze, Accenture, Aeolus, Alcoa, Alcenco, Austin Powder, Avante, BVP, CBMM, CBPM, CBA, Dinâmica. Temos também RET, Irmen, Sani, Cal, Cofre, MRS, Mosaic e ainda Rema Tip Top, Samarco, Schneider, Cefar, Cydertrans, TCS, Walme e WSP. Não poderíamos deixar também de agradecer às empresas e entidades que prestam seus apoios institucionais e editoriais à Exposibran 2024. Agora, para darmos início a essa solenidade, convidamos ao palco a presidente do Conselho Diretor do Instituto Brasileiro de Mineração e CEO da Anglo-América no Brasil, senhora Ana Sanches, e o diretor-presidente do IBRAM, senhor Raul Jugman, anfitriões deste evento. Convidamos também o excelentíssimo senhor vice-governador do Estado de Minas Gerais, professor Matheus Simões. Gostaríamos ainda de chamar ao palco o senhor governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues Souza. Grace Elias, deputada federal, presidente da Subcomissão Permanente de Mineração da Frente Parlamentar da Mineração. O senhor Fernando Azevedo, ex-ministro-general Fernando Azevedo e vice-presidente do IBRAM. Ressaltando que a Grace está representando o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira. Arnaldo Jardim, deputado federal da Frente Parlamentar de Mineração. O deputado senhor Reginaldo Lopes. Zé Silva, deputado federal da Frente Parlamentar da Mineração Sustentável. O senhor Alexandre Oliveira,
Catanhede Lago, general de divisão, comandante da 4ª Região Militar. Mauro Henrique Moreira Souza, diretor-geral da Agência Nacional de Mineração. Senhor Inácio Melo, presidente do Serviço Geológico do Brasil, ASGB. Carlos Calazans, superintendente regional Minas Gerais do Ministério do Trabalho e Emprego. A senhora Marília Melo, secretária de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. O senhor Fernando Passalio, que é secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico do Governo de Minas. O coronel Carlos Otônio, coordenador da SEDEC Minas Gerais e chefe do gabinete militar do governador de Minas Gerais. O coronel Ralph Veiga, que é diretor de operações. O comandante-geral do PMMG é quem ele está representando. O senhor Carlos Borel, presidente da CBPM, Companhia Baiana de Pesquisa Mineral. Henrique Santana Carbalal, presidente do Conselho CBPM, Companhia Baiana de Pesquisa Mineral. O senhor Alex Dias Carvalho, presidente da FIEPA, Centro das Indústrias do Pará. Flávio Roscoe, presidente da FIENG. A senhora Carla Cristina Fernando Pinheiro, diretora da Firjan, representando o presidente da Firjan, Eduardo Eugênio Gouveia Vieira. Luiz Antônio Vessani, diretor da Comissão Civil pela FIENG, Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais. O senhor Anderson Baranal, presidente da Cimineral. Senhora Patrícia Procópio, presidente da We Women in Mining. Senhora Silvia Cristina Alves França, diretora-geral do CETEM, o Centro de Tecnologia Mineral. Senhor Alexandre D'Ambrosio, conselheiro do IBRAM e vice-presidente da Vale. Gostaríamos ainda de registrar e agradecer as presenças dos conselheiros do IBRAM, os ex-presidentes do IBRAM, secretários de governo, diretores de entidades representativas, militares das Forças Armadas e polícias militares do Estado, diretores de empresas do setor de mineração, diretores de agências, autarquias e empresas públicas, cônsules, ágios comerciais e demais representantes dos governos estrangeiros. Uma salva de palmas, por gentileza. Convido a todos e todas que fiquem de pé para a apresentação do Hino Nacional Brasileiro. Ouviram do Ipiranga
ambiente imenso, esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo. Fulguras, ó Brasil, florão da América, iluminado ao sol do novo mundo. Do que a terra mais garrida, teus risonhos lindos campos têm mais flores. Nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Ó pátria amada, nos salve, Brasil de amor eterno seja símbolo, o lábaro que ostentas estrelado, e digo verde louro desta flâmula, mas do futuro e glória no passado. Mas se ergues da justiça cada fonte, verás que o filho teu não foge à luta. Ninguém de quem te adora a própria morte, terra adorada, entre outras mil esputas, ó pátria amada, dos filhos desses solos mandam gente, pátria amada, Brasil. Gostaríamos de agradecer à ArcelorMittal pelo patrocínio Inovação. Convidamos a presidente do Conselho do IBRAM e CEO da Anglo-América no Brasil, senhora Ana Sanches, para o pronunciamento oficial de abertura da Expo IBRAM 2024. Boa noite a todos e a todas. Para mim é uma honra enorme estar aqui hoje, participando da abertura do maior evento de mineração da América Latina. Um momento tão importante para tratarmos dos desafios, das oportunidades e das tendências do nosso setor. Eu cumprimento, em especial, o vice-governador do Estado de Minas, Matheus Simões, o governador do Estado da Bahia, Jerônimo Rodrigues, a nossa presidente do Human Mining, Patrícia Procópio, o diretor-geral da Agência Nacional de Mineração, Mauro Souza, e estendo meus cumprimentos a todas as demais autoridades aqui presentes. E eu gostaria de começar parabenizando e agradecendo a toda a diretoria do IBRAM e fazendo uma menção especial ao Raul, nosso presidente, e ao Paulo, nosso diretor de comunicação, pela organização impecável desse belo evento. Bom, eu fico realmente muito feliz de estar aqui e ver tantas pessoas envolvidas com o presente e com o futuro da nossa mineração. Eu sou mineira, nascida e criada aqui em Belo Horizonte, mas quando eu era criança, eu tinha uma curiosidade enorme de saber como era a mineração. E eu devo confessar, eu não tinha uma boa impressão. E eu cresci com essa impressão não tão positiva do setor. E hoje, eu tenho, na liderança que eu me encontro, em fazer parte do IBRAM, na liderança da Anglo-América, eu me sinto ainda mais responsável por apoiar, por abrir aí a visão daquelas pessoas que talvez tenham a mesma impressão negativa como eu tinha. O que eu achava quando eu era criança, que tudo que a mineração fazia era acabar com as belas montanhas de Minas, as quais eu sempre tão apreciei. E hoje, há 28 anos aí na estrada profissional, 12 deles na mineração, é muito bom ter a oportunidade de vivenciar, dia após dia, uma atividade que é tão essencial para a sociedade e ter tido a oportunidade de ter transformado a minha visão sobre a mineração. Ao conhecer como ela é feita de forma responsável, sustentável, com segurança,
com inovação e com tecnologia. Bom, pessoal, então, quando eu penso aí no futuro da mineração, eu tenho convicção de que, em conjunto, a gente pode ser ainda melhores. Isso porque nós já começamos a dar esses passos. Para exemplificar, eu vou trazer um dado que é bem interessante. Nossa indústria, ela conta com uma área preservada 11 vezes maior do que as áreas usadas para operação no Brasil. Isso mostra o nosso forte compromisso com o meio ambiente. Mas não para por aí. Nós somos uma indústria que ela impulsiona o desenvolvimento sustentável. Ela é responsável por 4% do PIB brasileiro. A mineração é um dos principais setores da economia brasileira e um dos que tem o maior potencial de crescimento nas próximas décadas. Nós atuamos em uma atividade extremamente essencial para a existência da sociedade moderna como ela é hoje. E a sua sobrevivência no futuro também depende diretamente da mineração. Sem falar no tema que nos trouxe aqui no painel, que abriu a Expo Zibram, no tema da transição energética. Não tem como falar de uma transição para uma energia limpa sem falar da mineração. E elas andam de mãos dadas. Nós somos baixo emissores de carbono. E a gente tem aí todo um papel em agir para reduzir as emissões ainda mais. Nós promovemos cada vez mais o uso racional de recursos naturais, buscamos recircular a maior parte da água utilizada e ampliamos o suprimento de energia de fontes renováveis. Nós deixamos um legado positivo para as comunidades anfitriãs, além da receita da Cefem, que ela é capaz de verdadeiramente mudar os índices de desenvolvimento das comunidades. A mineração, ela realiza investimentos e parcerias, e elas visam melhorar os sistemas de saúde, de educação, infraestrutura, desenvolvimento de negócios, além de apoiar em diversas outras iniciativas. Então, estou falando vários temas aí, né, só para relembrar da importância da mineração, de tudo o que a mineração tem feito para a sociedade. E o Brasil, o nosso país, felizmente, é um país privilegiado por suas riquezas naturais. Abundância de recursos minerais em nosso subsolo. E, além disso, não menos importante, nós somos 2 milhões de pessoas trabalhando na mineração, indireta ou indiretamente. E como eu, particularmente, acredito muito nas pessoas, acredito no poder transformador das pessoas, eu acredito que é com essa dedicação, com a força, com toda a perseverança e com o potencial de cada uma das pessoas que se dedicam à mineração, é que a gente vai impulsionar a transformação do setor. Mas o que é essa transformação do setor que a gente tem tanto falado? A transformação, ela começa por fazer as pessoas elas perceberem a importância da mineração. Começando pela escola, quando a gente estuda estudos sociais, se os professores, eles realmente lá, desde pequenininho, já explicassem para as crianças o que é todo o contexto da mineração no mundo e como que ela é tão importante, e essa consciência já viesse desde pequeno, para que as pessoas pensassem 2 vezes antes de falar, eu quero um mundo sem mineração. Porque é dizer, eu quero um mundo sem futuro. Então, pessoal, a gente falar aí em transformação, meus caros amigas e amigas. Transformação do setor significa mudar a imagem da mineração. Repaginar a nossa reputação, com práticas responsáveis em todos os aspectos, em todas as nossas decisões. O setor mineral ele tem à frente a oportunidade de se fortalecer
e de trabalhar de forma ainda mais coletiva. Eu fico pensando quantas oportunidades nós perdemos no passado por trabalhar de forma, muitas vezes, isolados. As oportunidades que nós perdemos de nos darmos as mãos, porque juntos nós somos muito mais fortes. E o IBRAM tem um papel fundamental nisso. Todos nós do Conselho Diretor do IBRAM, nós estamos plenamente engajados e engajadas em contribuir para o IBRAM, para as mineradoras associadas e para que essas parcerias e essa força do coletivo siga cada vez mais relevante. Ao visitar os nossos estantes, eu convido vocês para perguntarem sobre as nossas atividades, nos questionarem, sejam curiosos, nos instiguem a fazermos o nosso melhor a cada dia. Nós temos o dever de fazer uma mineração que gere recursos, que gere renda e que tenha muita responsabilidade social, muita escuta, muita humildade com as comunidades nos quais nós estamos inseridos, um plano de negócio alinhado aos anseios da sociedade e com muita vontade genuína de fazermos cada vez melhor. Nós não podemos nunca nos esquecer das tragédias de Mariana e Brumadinho. E essas memórias devem estar nos nossos corações para que a gente trabalhe cada dia mais e mais para que elas nunca se repitam, honrando cada pessoa vitimada e cada um dos seus familiares. O setor de mineração precisa mostrar como a nossa atividade pode contribuir de fato para a sociedade. E para isso a gente conta realmente com a força do IBRAM, que pode conduzir essa jornada em conjunto. Nós estamos completando 5 anos de lançamento pelo IBRAM e pelas mineradoras associadas da Carta Compromisso, um documento que deu origem à Agenda ESG da mineração no Brasil. Ela se posiciona como guia da transformação do nosso setor. Traz compromissos, metas, planos de ação e indicadores voltados para os índices de sustentabilidade em 12 campos de atuação. Mas para fortalecermos o setor, a gente também precisa promover uma política mineral consistente, que enxergue a importância da atividade para o desenvolvimento socioeconômico do país, incluindo, dentre outros pontos, segurança jurídica, maior previsibilidade nos processos, linhas de financiamento adequadas, carga tributária justa, maior conhecimento geológico do nosso território brasileiro e retirada de barreiras a investimentos. Nós precisamos nos tornar mais competitivos e também precisamos do fortalecimento da nossa Agência Nacional de Mineração, ANM, e dos demais órgãos responsáveis pela indústria mineral. E outro ponto que eu gostaria de destacar é a mudança no setor em relação à promoção da inclusão e diversidade. Como a primeira mulher a presidir a Anglo-América no Brasil e também o Conselho Diretor do IBRAM, entendo que é um momento ímpar, simbólico e único. É inspirador na nossa história. Eu sou a primeira mulher a ocupar esses cargos, mas eu não quero ser a única. E eu quero ver a minha história se repetindo por muitas e muitas vezes. O setor finalmente acordou. O setor finalmente acordou para o fato de que diversidade no mundo dos negócios é fundamental, é caminho sem volta. Garante a variedade de vivências, percepções, coloca em evidência uma gama de alternativas. São ganhos diversos em inovação, segurança, colaboração, liderança. E o melhor, todos têm a ganhar. Porque não é uma competição,
Não são homens contra as mulheres, são os dois juntos, de mãos dadas, fazendo a diferença, para que o ganho seja o ganho do coletivo. E o setor finalmente percebeu que nós precisamos também, cada vez mais, de mentes brilhantes, impulsionadoras de ideias inovadoras, de corações no lugar certo, que não nos deixam parar de sonhar. Vamos então, nesses próximos dias, falar de mineração, vamos falar sobre as ações que melhoram a vida das pessoas e vamos juntos impulsionar o desenvolvimento do nosso Brasil. Muito obrigada e um excelente evento a todos. Muito obrigado, Ana. Gostaríamos ainda de convidar para compor o nosso palco o presidente da Invest Minas, o senhor João Paulo Braga. Uma salva de palmas, por favor. E a senhora Cátia Abreu, ex-ministra e senadora. Aproveitamos para agradecer a Energy Fuels, patrocinadora bronze também da Exposibran 2024, a Codeng, patrocinador platina, e a Sigma Lithium, patrocinador bronze. Ouviremos agora o presidente do IBRAM, senhor Raul Jugman. Raul. Boa noite a todas e a todos. Mas que bela plateia, hein? Muito bonito, está muito belo o início dessa 25ª Exposibran. Só tem um problema. Como é que eu faço para nominar todas as autoridades, as altas autoridades aqui presentes? Conversava eu ainda há pouco com o governador da Bahia. E isso me fez lembrar de uma história do meu estado, Pernambuco. Era, então, interventor Agamenon Magalhães, no tempo de Getúlio Vargas. E ele foi inaugurar uma cadeia pública no município que fica no Agreste, chamado Panelas. E lá chegando, como sempre acontece, né, tinha um representante da comunidade, um agricultor que deveria saudar em nome da comunidade, o governador e etc., essa coisa toda. E aí começa a tal da nominata, que nós, né, no meu passado político, eu tive que conviver sempre com isso, a nominata. E tome de governador, vice-governador, prefeito, vice-prefeito, vereador, e por aí afora, vai secretário. E o Bill de Neca, que era exatamente o representante da comunidade que estava indicado para cumprimentá-lo, foi ficando nervoso, foi ficando cada vez mais nervoso com aquela nominata toda, e tome nome. E o Bill, sim, Bill de Neca, porque você sabe que no Nordeste quase todo mundo é severino, não é? E aí você, para poder diferenciar um severino do outro, você relaciona a mãe. Então a mãe dele era Neca, então era Bill de Neca, era assim que ele era chamado. E quando chegou a vez dele, naquela angústia imensa, como é que eu vou sair dessa? Ele então sai-se da seguinte maneira: governador Agamenon Magalhães e demais membros em nível de mesa. Então, senhores membros em nível de mesa, sintam-se todos saudados, mas quero fazer menção especificamente ao nosso vice-governador, Matheus Simões, o governador da Bahia, claro, a nossa presidente, aqui presente também, a Ana Chances. E, iniciando, eu gostaria de saudar as empresas mineradoras, fornecedores, mídia, países aqui presentes, autoridades e público em geral. E dizer algumas coisas sobre essa nossa COP, que é a 25ª COP que nós temos. Então, complementando o que Ana nos disse, nós teremos aqui aproximadamente 600 estandes. Para vocês terem uma ideia, na COP,
Na Exposibran anterior, nós tivemos algo como 430, 440. Então, é um crescimento exponencial que nos traz uma ideia sobre a vitalidade que tem a mineração brasileira. Nós vamos ter aqui, nessa Exposibran, algo como 15.200 metros quadrados de exposição, o que é 15% a mais do que foi há 2 anos atrás. Expectativa, como a Ana também falou, mais de 70 mil pessoas. Eu acho que esse número está um tanto ou quanto subestimado, e isso quer dizer um grande crescimento em relação ao 2022, quando nós tivemos aproximadamente 61 mil. Trabalharam aqui, estão trabalhando aqui 3.600 pessoas, que é uma cidade de pequeno porte, claro é. E, ao mesmo tempo, a rede hoteleira, para vocês terem uma ideia, aqui em Belo Horizonte, se eu visse governador, ela está 98% ocupada, o que dá uma ideia também, o que representa a magnitude dessa Exposibran, que é o maior evento realizado em Minas Gerais e a maior feira, é a maior expo ligado à mineração que nós temos, como aqui foi dito, na América Latina. Agora, queria fazer um comparativo rápido com vocês aqui entre 2022, quando aqui estivemos, e 2024. O que é que nós temos a mensurar? Em primeiro lugar, nós tivemos uma ampliação do faturamento do setor, que hoje alcança algo em torno de 250 bilhões de reais. Somos responsáveis hoje por 32% do superávit da balança comercial brasileira. Temos 2.225.000 empregos que são gerados, 2 milhões indiretos e 225 mil indiretos. Nós temos também tributos. Nós estamos contribuindo de formas diversas com aproximadamente algo, pelo menos em termos de CEFEM, algo como 8 a 9 bilhões esse ano, sem falar nos 86 bilhões dos demais tributos que são arrecadados pela mineração brasileira. Gostaríamos também de dizer que, em termos de exportação, como eu disse aqui, 32% aproximadamente do superávit da nossa balança é exatamente fruto da mineração brasileira, que contribui, evidentemente, para o nosso país de forma extremamente importante. Gostaria também ainda de citar que, nesse intervalo, nesse íntere, foi criada a Frente Parlamentar da Mineração Nacional. Aqui tem o seu presidente, que é o deputado José Silva. Hoje, a mineração brasileira conta com deputados, com senadores que estão ligados à nossa causa, ligados à mineração sustentável, às suas causas, mas também a nos defender, muitas vezes, de ataques que não fazem jus àquilo que nós representamos, por assim dizer. Gostaria de dizer que 86 milhões de brasileiros foram impactados pela primeira campanha nacional de publicidade pela mineração brasileira. 86 milhões de brasileiros. A partir da campanha que diz o seguinte: aonde você imaginar, tem mineração. E tem mineração. A mineração está em praticamente tudo das nossas vidas. A mineração está no celular, a mineração está no transporte, a mineração está na saúde, a mineração está na segurança alimentar, na segurança nutricional. Não há possibilidade de se contar com a produtividade brasileira se nós não tivermos potássio, se nós não tivermos fosfato. Aliás, falando nisso, nós importamos em larga escala esses dois minerais e nós precisamos, sem sombra de dúvida, desenvolvê-los. Dizer também que nós temos uma preocupação muito forte com a questão da sustentabilidade. Então, de lá para cá, nós temos estruturado 12 grupos de ESG que estão permanentemente colhendo dados e mostrando para o público, quadrimestralmente, onde é que está o setor e para onde ele se encontra e qual é a meta que ele assume. Porque o nosso destino, sem sombra de dúvida, é o destino da sustentabilidade, que é uma questão central para a humanidade brasileira. Fizemos também algo que outros setores até aqui, que eu saiba, pelo menos, não fizeram. Primeiro inventário de pegada de carbono. Primeiro inventário de pegada de carbono do setor foi feito pela mineração brasileira. Isto quer dizer que, seja para o escopo 1, escopo 2, escopo 3, o Brasil já sabe, quem quiser saber, qual é a posição exatamente da mineração brasileira. E eu posso dizer que nós representamos aproximadamente 0,3% de toda a emissão de carbono que é feito pelo Brasil, inclusive pelas demais atividades empresariais. Nós também assumimos um compromisso muito caro, ainda falando em termos de sustentabilidade, com a Amazônia. A Amazônia, sem sombra de dúvida, é brasileira, e nós não abrimos mão da sua tutela.
mas nós devemos reconhecer que tanto o futuro do Brasil como o futuro da própria humanidade tem a ver com a Amazônia. Então, este setor, depois de discutir, depois de debater e amadurecer, decidiu abraçar a Amazônia. Entendendo por isso que nós queremos o respeito às populações indígenas, que nós queremos a preservação da floresta em pé, viva, não abrimos mão disso, e também o cuidado com a natureza. Isso nos levou exatamente a uma posição contrária ao garimpo ilegal, o garimpo de sangue, o narco-garimpo, a narca de florestamento, porque nós entendemos que nesse momento em que nós o encontramos, em que nós estamos vivendo aí exatamente com essa seca que o Brasil nunca viveu, pelo menos nessa dimensão, que nós estamos convivendo aí com esses incêndios. Eu, quando chegava no avião, olhava e comentava, Jesus, mas olha como o céu de Belo Horizonte está. Mas não é só Belo Horizonte, é praticamente o Brasil inteiro que está convivendo com exemplos extremos. E quem não se recorda da tragédia tão dolorosa dos nossos irmãos do Rio Grande do Sul? Por isso, nós temos um compromisso inarredável com a Amazônia e, evidentemente, com todo o meio ambiente. E, em razão disso, nós realizamos no ano passado, e vamos tornar a realizar esse ano, a Conferência Internacional Amazônia e Novas Economias. Esse vai ser o principal evento pré-COP de 2020. Lá, nós reuniremos todos aqueles que têm a ver com a solução sustentável para a Amazônia, ou seja, os povos indígenas, os grandes preservadores da floresta, mas também ambientalistas, academia, empresários, militares, governos e assim por diante, para buscar soluções para a Amazônia. Porque, de fato, a Amazônia está no caminho do futuro e, diria mais, do presente, que nós temos que responder por ele. Por isso, esse nosso compromisso muito claro. E deixar bem claro que esse ano nós temos a G20. A mineração brasileira vai estar lá, participando, levando seus projetos, levando as suas propostas, travando discussões a respeito não só daquilo que nos diz respeito enquanto país, mas o mundo. Por quê? Porque se a mineração é brasileira, a mineração é do mundo. Nós somos o 5º maior player em termos de mineração do mundo. Temos responsabilidades, mas também reivindicamos o nosso papel e melhores condições para que a gente possa prosseguir se desenvolvendo. Gostaria também de dizer o seguinte, e já para finalizar, se nós somos parte da história, se a história não se escreve sem a mineração, permita-me a presunção, mas não é assim tão presuntiva. Não existe civilização sem mineração. Nós estamos em absolutamente tudo. Na história desse país, mas também na história do mundo. Pois bem, nós somos hoje os artífices do futuro. A mineração brasileira é um artífice do futuro. E aqui eu estou me referindo, sobretudo, àquela que é a grande questão de toda a humanidade, que é a grande questão de todos nós. E, sobretudo, se nós temos, como temos, a preocupação com as gerações futuras, os nossos filhos e netos. Eu acho iniquidade, eu acho uma coisa absolutamente imoral, que a gente não se preocupe em deixar para os nossos filhos e netos, que nós amamos, uma terra, um ar, um solo, melhor, mas nunca mais deteriorado do que nós recebemos. Esse é o nosso compromisso com as futuras gerações. E nós estamos integralmente empenhados nessa questão e nessa preocupação. Mas também sabemos que são os minerais críticos ou estratégicos, que são aqueles que são decisivos para que essa transição se dê. Não haverá saída para a emergência climática, não haverá saída para o futuro, não apenas do Brasil, mas da própria humanidade, se nós não considerarmos exatamente o papel dos minerais críticos e estratégicos. Eles são decisivos para que nós possamos ter uma energia renovável, para que nós possamos ter baterias, para que nós possamos ter aerogeradores, para que nós possamos ter placas solares, para que nós possamos ter segurança alimentar e nutricional, para que nós possamos ter tecnologia e inovação. Enfim, o futuro converge para os minerais críticos. E nós estamos aqui para reafirmar este compromisso perante o Brasil, perante todos vocês aqui e perante a humanidade. Nós vamos cumprir com o nosso papel, assumindo cada vez mais também a preocupação com a segurança. Nós aprendemos com os nossos erros, duros erros, sofridos erros, mas aprendemos com eles. E gostaria de dizer que, ainda que seja um período pequeno, mas nesses 2 anos, de 2022 a 2024, eu espero por longuíssimo tempo, a gente tem acidente zero.
no que diz respeito às nossas barragens. Isso como respeito, como consideração daqueles que se foram, infelizmente, nos acidentes que ocorreram. Nós temos um compromisso com a segurança e hoje nós temos normas, nós temos regras, nós temos preocupações que nos colocam dentre as melhores regulações no mundo no que diz respeito a essa área. Finalizando, eu gostaria de agradecer ao governo de Minas Gerais. Gostaria de agradecer à sua polícia militar, que nos assegurou essa segurança que nós estamos. Agradecer ao CAP, que é o Comitê de Assessoria de Presidência, que é simplesmente extraordinário no nosso apoio. Agradecer ao Conselho. E agradecer ao Conselho é agradecer o rumo, a direção que tem nos dado a Ana Sanches, extraordinária, que nos trouxe não apenas a sua competência, não apenas o seu charme indiscutível, mas também que trouxe, sobretudo, o seu compromisso com a diversidade, com o avanço, com o respeito ao outro. Gostaria também de agradecer a nossa diretoria, agradecer a toda ela aqui presente, destacando, como Ana anteriormente, o papel do Paulo Henrique. Mas ao lado do Paulo Henrique estão todos os nossos diretores, que eu vejo aqui presente, e a ele agradeço. Agradecer ao nosso coordenador de tudo, que é o nosso vice-presidente, que é o general, ex-ministro da Defesa, Fernando Azevedo. E, por fim, dizer que, boas notícias, estamos fechando um acordo com a Apex. Ainda aqui, nós estaremos fechando com a Apex um acordo de cooperação para ampliar nossas exportações. Estaremos fechando também um acordo de cooperação com o SEBRAE, para que ele possa levar governança, sustentabilidade, conhecimento a grande parte de todo o universo da mineração, que vai muito além dos nossos 230 associados, são aproximadamente 8.000, e a capilaridade do SEBRAE é fundamental por isso. E, por fim, agradecer a FINEP, com quem nós também, a Financiadora Nacional de Projetos, com quem nós estamos fechando também um acordo. E, por fim, dizer, vamos a Salvador 2025, viu, governador? 2025 estaremos em Salvador, que é um estado que tem um enorme futuro em termos da mineração e que, sem sombra de dúvida, para dar uma ideia, hoje, que nós estamos realizando aqui a Exposibran, em Belo Horizonte, já estão sendo vendidos estandes de 2025, dizia eu ainda há pouco ao governador. Por tudo isso e muito mais, obrigado a vocês, com muito carinho e com a permissão da nossa presidente, declaro aberto a 25ª Exposibran. Muito obrigado. Muito obrigado, Raul. Ouviremos agora a representante da Lantex, nossa patrocinadora Diamante, que está representando todos os fornecedores do setor mineral. Senhora Cláudia Bolzan. Gostaria de chamar novamente. Ok. Marcília, por favor. Vamos para o próximo. Bom, ouviremos agora o vice-presidente da Vale, nossa patrocinadora Diamante, representando as mineradoras, senhor Alexandre D'Ambrosio. Boa noite, obrigado. Muito boa noite a todos, a todas. Gostaria de cumprimentar o público, saudar aqui a presença do nosso excelentíssimo vice-governador, professor Matheus Simões, que nos recebe esta noite, o excelentíssimo governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues, em nome dos quais eu cumprimento todas as demais autoridades presentes. Quero também reconhecer e reiterar o nosso respeito aos familiares das vítimas representadas aqui pela Avabrum e agradecer não só pela presença da Avabrum, mas agradecê-la pelo diálogo que nos ajuda a buscar o caminho de uma reparação integral pela tragédia de Brumadinho. Depois de Belém,
Depois do nosso evento de Belém, local da nossa última Exposibran, estou muito feliz de estar de volta em Minas. O evento de Belém foi extraordinário, de Minas será igualmente extraordinário, mas Minas é o lugar em que a Vale nasceu. E, por isso, participar deste importante evento é uma grande honra para mim, pessoalmente, e para a Vale é uma grande honra estar patrocinando a Exposibran mais uma vez. Todos sabemos que a mineração tem um papel essencial na construção de um futuro mais sustentável, de um mundo melhor. Eu fico feliz de ver que o setor vem transformando sua forma de operar para não apenas garantir o seu desempenho de produção de uma forma mais segura, mais eficiente, mas também para gerar cada vez mais valor para a sociedade, para as comunidades, para os empregados, para os fornecedores e investimentos. Nós temos a obrigação de deixar um legado positivo nos locais em que a gente opera. E o setor da mineração hoje reconhece essa necessidade e cada vez mais se transforma por isso. A Exposibran, nesse sentido, tem um papel fundamental e nos ajuda a buscar e encontrar esse caminho. A inovação para a nossa empresa, para a Vale, é uma alavanca para construirmos uma mineração cada vez mais responsável e sustentável, mantendo pessoas e natureza no centro de nossa estratégia. Na Vale, nós procuramos conciliar desenvolvimento econômico com conservação ambiental. Protegemos mais de 1 milhão de hectares no mundo, sendo que 800 mil hectares estão na Amazônia, no Mosaico de Carajás, onde operamos dentro de cerca de 2% desse mosaico. É uma área equivalente a 5 vezes a cidade de São Paulo. E em Minas, nós conservamos mais de 65 mil hectares de áreas verdes também preservadas. Estamos num momento crucial para o setor da mineração, no qual a mineração tem muito a contribuir para o desenvolvimento do Brasil e, sobretudo, para fortalecer a posição do Brasil na liderança da transição energética e descarbonização. Estamos na direção correta, oferecendo produtos essenciais para a siderurgia verde, promovendo uma neoindustrialização, para usar as palavras do vice-presidente Geraldo Alckmin, com foco em uma economia de baixo carbono. Este é um papel que nós temos e reconhecemos que vamos perseguir. Existem muitos desafios, sem dúvida, questões tributárias, regulatórias, algumas mencionadas aqui hoje, segurança jurídica, garimpo ilegal, que é um grande desafio, uma ameaça não só para a reputação do nosso setor, mas para o nosso país, e muitos outros. É essencial termos o apoio de todos para assegurarmos as condições de competitividade para esse setor tão relevante para a sociedade. São esses os temas que esperamos discutir no decorrer dos próximos dias. Desejo um excelente evento a todos. Muito obrigado e parabéns à Exposibran pela organização e pelo evento e para o Estado de Minas por nos recepcionar. Tá? Boa noite. Muito obrigado, Alexandre. Ouviremos agora o deputado federal Zé Silva, representando a Frente Parlamentar da Mineração Sustentável. Boa noite a todas e todos. Cumprimentar a mesa em nome da presidente Ana, do presidente Raul, governador, vice-governador Matheus Simões, governador Jerônimo, e de uma maneira carinhosa meus colegas, deputados e deputadas da Frente Parlamentar, deputada Grace Elias, deputado Reginaldo Lopes, deputado Arnaldo Jardim, e que nós aqui representamos a Frente Parlamentar da Mineração Sustentável. Bem, cumprimentar todos que estão realizando essa Exposibran, um evento fundamental que eu tenho certeza que a cada ano, Raul, ele vai se expandir até pela conscientização da importância que o aproveitamento minerário tem no país. E com certeza o Matheus vai aqui como anfitrião, mas nas nossas Minas Gerais, falando um pouco das nossas inspirações das montanhas mineiras, se nós fôssemos uma pessoa, Minas Gerais seria uma pessoa com coração de ouro coberto com peito de aço, né, Matheus? Então, por isso, para nós, é fundamental
termos esse debate aqui nas nossas Minas Gerais. E especialmente ter esse debate também, que a própria presidente Ana citou aqui, porque foi com as duas tragédias de Brumadinho e de Mariana, que o Congresso Nacional foi forjado e nós assumimos a responsabilidade, junto com os deputados que estão aqui, mas são 210 entre deputados e senadores, a levar para a pauta de prioridade do Congresso Nacional a mineração, mas a mineração sustentável. Até porque, naquele momento, tá, o pessoal da Avabron sabem aqui, se nós falarmos hoje em qualquer lugar do mundo, mas especialmente nas Minas Gerais, de mineração, não é só a memória da nossa presidente Ana na sua infância, na adolescência, mas é a memória de todo mundo do Brasil e fora do Brasil, onde as retinas e os neurônios vê aquela imagem. E nos 4 anos de debate lá no Congresso Nacional, e os parlamentares que estão aqui, a Grace, com a sua liderança no setor, o Arnaldo, também presidente da frente do biodiesel, também com a liderança, o Reginaldo, além da sua liderança, ele foi o relator da reforma tributária. Naquele momento, nós criamos a frente parlamentar e fizemos um estudo. Nesse primeiro estudo, 47% da população brasileira não acreditava que fosse possível fazer mineração sustentável. Isso, 9 meses depois, que ela foi criada em março de 2023, esse número dos 47%, ele reduziu para 25%. E está aqui meus colegas parlamentares sabem disso, que a primeira pergunta com a instalação da frente parlamentar é se teria mineração sustentável. E nós sempre nos nossos debates, porque a frente reúne quinzenalmente a sua diretoria, uma vez por mês fazemos um seminário, e a cada 2 meses nós visitamos uma planta, um empreendimento minerário para extrair de lá as boas práticas. E nas nossas respostas sobre a sustentabilidade, nós nos pautamos primeiro na ciência, até porque a ciência sempre foi a solução para os desafios que a humanidade enfrentou até hoje, inclusive a tão cruel pandemia que foi pela ciência, pela vacina, que nós conseguimos superar a pandemia. E o segundo ponto, aqui são, como diz o Raul, em nível de mesa, né, Arnaldo? Todos são especialistas em gestão, e claro que também todos que estão aqui, baseado também. Então, na ciência e na gestão, nós começamos a superar esse desafio, e hoje, quando o Arnaldo, o Reginaldo, a Grace, nossos parlamentares, Paulo Bengston, do Pará, que está aqui, são questionados, Jerônimo, você que é agrônomo, sabe disso, que eles perguntam, tem mineração mais sustentável? E nós afirmamos que tem e é importante. Outro ponto, Raul, eu quero destacar aqui o trabalho sob sua liderança no IBRAM. O setor acordou que ele tinha que sair da retranca. Você vê, no Congresso Nacional tem mais de 13 mil temas, 14 mil temas. E a mineração não fazia parte no topo das prioridades do Congresso Nacional. E hoje ela faz parte dessa prioridade graças a esse trabalho. Outro ponto que fica aqui também como desafio, e que é estudo nosso lá da Frente Parlamentar e compromisso da Frente Parlamentar, e destacar que na COP passada que aconteceu nos Emirados Árabes, foi um destaque a participação da mineração brasileira lá. Eu participo desde a ECO 92, nunca tinha participação com contundência, como aconteceu na COP 28, que aconteceu nos Emirados Árabes. Esse debate pré-COP, que também está sendo feito pelo IBRAM, com certeza, o meu amigo e presidente Raul Jungmann, tem sido muito importante para o setor participar do debate importante. Mas nós sabemos que a humanidade foi obrigada a assinar um pacto que não precisou de assinatura, que é produzir riquezas, preservar alimentos e ao mesmo tempo produzir riquezas e alimentos e ao mesmo tempo preservar o meio ambiente. Esse é o palco das conferências mundiais do clima. E foi citado pelo Raul aqui, que o setor é um dos que menos emite aí os gases de efeito estufa. Mas não basta nós falarmos de nós para nós mesmos aqui. Porque todos nós aqui, com certeza, Raul, nós temos uma sinergia nas nossas teses que nós defendemos e atuamos. É preciso que a população também participe dessas teses. E é com esses desafios,
da adaptação climática, da mineração ser fundamental no combate à fome que assola o mundo, especialmente o Brasil. Infelizmente, nós voltamos para o mapa da fome. E é só possível combater a fome com a mineração que vai produzir os fertilizantes. O nosso agro, ele é pop, e a mineração, para cumprir seu papel, ela tem que ser top. Top em sustentabilidade, top em responsabilidade, top em transparência, porque na COP29 agora, nós não temos muita expectativa. Vai acontecer no momento que tem eleição nos Estados Unidos, conflitos que acontecem entre nações, e o Brasil carrega uma grande responsabilidade com a COP30. E quero aqui, em nome do Arnaldo, da Grace, do Reginaldo, dizer da responsabilidade, e já foi citada pelo Raul aqui, da mineração, dos compromissos que o Brasil vai fazer e cumprir na Conferência Mundial do Clima. Mas, para encerrar, foram muitas conquistas. Para mim, a conquista mais importante é essa da mineração hoje, cada vez mais fazer parte, que já deveria fazer, da pauta de prioridade do Congresso. Mas na reforma tributária, nós estamos aqui com o Reginaldo, destacar o trabalho que o Reginaldo fez lá na reforma tributária. Ele fez uma escutatória que nós mineiros procuramos fazer muito bem e aprender muito bem. Mas foi exatamente no imposto seletivo, que as nações, especialmente as da OCDE, têm um imposto não arrecadatório, mas para inibir ali atividades que impactam a saúde, impactam o meio ambiente e diversas atividades da economia de uma nação. Vai dar mais despesa, vai ter que ter mais investimento do Estado brasileiro. E lá nós conseguimos um avanço muito grande, reduzindo, né, Reginaldo? E quero te agradecer, pedir uma salva de palmas para o Reginaldo aqui, porque ele soube ouvir a todos nós e conseguimos baixar para 0,25% o imposto seletivo, que foi uma batalha nossa da Frente Parlamentar da Mineração Sustentável. E para encerrar, eu quero aqui falar da importância de vocês estarem acompanhando os parlamentares nos estados de vocês, como os nossos aqui das Minas Gerais. Os projetos de leis que a Frente está apresentando, a Grace, por exemplo, tem um projeto de lei para obrigar o governo a não contingenciar os recursos para a Agência Nacional de Mineração. Primeira bandeira nossa, não tem como ter mineração sustentável no Brasil se a Agência Nacional de Mineração continuar regida por regulamento da época da máquina de datilografia, e nós estamos vivendo a época da inteligência artificial. Tem um projeto também da autoria nossa, da Frente, de otimização da utilização da CEFEM, qualificando a eficácia do investimento público desse recurso e que a população saiba desse investimento que vem do aproveitamento minerário. E, por último, agora, um estudo brilhante com a ciência, contratado pelo IBRAM, nós apresentamos lá, com todos os parlamentares da Frente assinando o projeto, criando a Política Nacional de Minerais Críticos e Estratégicos. Não há possibilidade de fazer transição energética se o país não tiver uma política de minerais críticos e estratégicos. Então, são alguns dos diversos projetos que tramitam no Congresso Nacional, e eu quero convidar todos vocês para acompanhar os parlamentares que participam da Frente e levar as demandas legítimas para que no Parlamento nós consigamos fazer leis que venham resolver demandas legítimas da população e, especialmente, alavancar a mineração brasileira e a sua competitividade. Parabéns a todos que participam do evento e muito obrigado em nome da Frente Parlamentar. Muito obrigado, deputado Zé Silva. Convidamos agora para suas palavras a deputada federal Grace Elias, representando o presidente da Câmara de Deputados, Arthur Lira. Senhoras e senhores, boa noite. É com imensa alegria e responsabilidade que, na maior exposição da América Latina, eu venho aqui representar o presidente da Câmara dos Deputados, presidente Arthur Lira, e, em nome dele, mais uma vez, fazer aqui um compromisso com esse importante setor do Brasil. A Câmara dos Deputados, com certeza, tem trabalhado para que nós possamos valorizar esse importante setor, essa cadeia produtiva. Temos buscado segurança jurídica nas legislações do Brasil e, com certeza, grandes avanços já tivemos, mas muita coisa ainda temos que conquistar. Saudar de forma especial
os nossos anfitriões, Raul Jugman e Ana Sanches, em nome deles saudar todo o dispositivo, todos os parceiros, todas as autoridades presentes e todos os cidadãos que se fazem presentes, porque com certeza se estão aqui é porque entendem a importância da mineração para o Brasil e para o mundo. Abro um parênteses aqui para poder fazer também um chamamento e um convite em meu nome, uma vez que me sinto contemplada pela fala do Zé Silva, uma vez que já falou um pouco sobre a Frente Parlamentar da Mineração, que com certeza já demonstra o compromisso da presidência da Casa para que nós possamos discutir, defender e analisar tudo que é necessário ser mudado. Então, o Zé Silva já falou muito bem de todos os avanços que nós temos buscado e todo o trabalho que nós temos feito. Mas ainda, como membro da Comissão de Minas e Energia, uma comissão permanente na Câmara dos Deputados, e também como presidente da subcomissão de mineração dentro da Comissão de Minas e Energia, eu quero garantir para vocês que nós temos trabalhado muito para que a gente possa atualizar o nosso Código de Mineração, que é de 67, e que com certeza muitos avanços precisam ser realizados. E o meu convite, o meu chamamento é para que nós, assim como foi falado pela nossa CEO e a nossa presidente do Conselho, Ana Sanches, e é importante que nós possamos fazer essa reflexão, que cada um de nós temos a responsabilidade e precisamos ser ousados nessa mudança de posicionamento dos nossos cidadãos e da nossa sociedade. Nós precisamos conversar mais sobre mineração, nós precisamos falar mais sobre a importância da mineração para o Brasil e para o mundo, uma vez que, infelizmente, ainda muitos nos rotulam como criminosos e muitos nos rotulam como contrários ao meio ambiente. Isso não é verdade. Cabe a cada um de nós, como cidadãos, e a nós, como representantes do povo brasileiro na Câmara dos Deputados, e também aqui estendo, juntamente com a senadora Cátia Abreu, a responsabilidade de fazermos esse embate, esse enfrentamento, e fazermos com que cada cidadão, principalmente as nossas crianças e os nossos adolescentes, possam, desde criança, já conhecer e saber da importância da mineração do Brasil. E aqui, Ana, eu quero trazer para você uma boa notícia. Assim como o agronegócio se despertou para poder lançar uma campanha, que o agro é pop, nós também despertamos, e aí quero parabenizar o IBRAM por essa grande iniciativa que foi aqui relatada pelo Raul Jugman, e também quero relatar aqui e agradecer ao nosso presidente da FIENG, Flávio Roscoe, que a gente sempre tem a oportunidade de discutir sobre isso, da importância de nós trazermos essas informações para a sociedade através de campanhas publicitárias, e a FIENG já se posicionou para isso. Eu quero compartilhar com você, Ana, que nós temos uma grande parceira aí, Paulo Henrique, PH, tem feito esse trabalho conosco como responsável pela comunicação do IBRAM, para que a gente traga uma importante instituição que chama no De Olho no Material Escolar, para que venha somar conosco nesse grande trabalho de fazermos uma conscientização de cada cidadão e principalmente das crianças e dos adolescentes, revisando todo o material didático do Brasil, para que a gente tenha a oportunidade de fazer com que as nossas crianças e os nossos adolescentes tenham um material didático adequado, correto, trazendo todas as informações reais, porque como o nosso código, o nosso hino nacional já disse, nós somos gigantes pela nossa própria natureza. E se o agro é pop, a nossa mineração é top e nós precisamos valorizá-la. Que Deus abençoe a todos, temos trabalhado e agradecemos a oportunidade de representar o presidente da Câmara nessa oportunidade. Convido a todos, amanhã nós teremos um painel com os parlamentares da Câmara dos Deputados, que vai ser um momento onde nós vamos poder prestar contas do nosso trabalho de forma mais profunda, e se vocês tiverem interesse, então, de conhecer e também trazerem sugestões, será aqui amanhã, às 9 horas da manhã, das 9 às 10 horas, um painel com Arnaldo Jardim, Zé Silva, Reginaldo Lopes, Grace Elias, e mais outros parlamentares que fazem questão de estar aqui presentes para prestar contas do nosso trabalho, representando todos vocês e o nosso setor da mineração. Que Deus abençoe, muito obrigada. Muito obrigada pelas suas palavras, Grace. E dando continuidade, convidamos o excelentíssimo senhor governador do Estado da Bahia, Jerônimo Rodrigues Souza. Boa noite. Raul,
Eu vou ter que utilizar aqui umas 6 fichas, porque a minha saudação, primeiro uma saudação de agradecimento pela oportunidade que o IBRAM dá ao Brasil e ao mundo de poder fazer um debate às claras sobre o setor de mineração. E o envolvimento do Parlamento brasileiro, Câmara e Senado, da mesma forma das federações das indústrias, da Federação da Agricultura, e agora, pelas palavras da deputada, o envolvimento com o setor educacional, eu me sinto muito confortável de fazer aqui um agradecimento público. Eu recebi o Raul Jugman no meu gabinete, com a minha equipe da secretaria e da minha companhia que cuida da mineração, e o convite feito por sua parte para que o próximo evento pudesse acontecer na Bahia nos animou bastante. E não só apenas pelo estado da Bahia, mas pela importância do segmento da mineração para o país. E esse rodízio que o IBRAM faz, levando anos ímpares para outros estados, compartilha conosco essa oportunidade. Ano passado, no Norte. Ano próximo, no Nordeste. E esse ano aqui, em Minas Gerais, dá naturalmente o direito da gente poder agradecer e parabenizar o professor Matheus, ao governo do Estado, mas eu quero dizer que a quadra política mundial, a geopolítica estabelecida pelo lugar do minério, exige o que o IBRAM vem fazendo historicamente. O avanço tecnológico, a responsabilidade ambiental, a responsabilidade social. E isso, presidente Ana, que a senhora citou aqui, de que na infância a senhora tinha essa imagem, é possível compartilhar dessa verdade. Existia, porque existia desconhecimento, porque não se tinha a mesma responsabilidade que tem hoje, possivelmente por conta do conceito, da geração do momento, mas o IBRAM chama essa responsabilidade para que o segmento da mineração possa fazer a recompensa dos investidores, das empresas que lidam com o setor, mas também carregue na sua pauta a responsabilidade principalmente ambiental. A Bahia, Ana, vem traçando uma agenda importante, que o Brasil vem fazendo isso, que é a agenda das energias renováveis. Nós criamos e temos um mapa da energia eólica, um mapa da energia solar e agora um mapa da energia do hidrogênio verde. E eu espero que esse evento, Cabral, você que preside o conselho da nossa Companhia Estadual de Minério, tem uma expectativa de que essa parceria com o IBRAM, a gente possa também fortalecer e atualizar o nosso atlas da mineração. Então, quero parabenizar aqui, e a minha segunda mensagem é uma mensagem de agradecimento pela escolha da Bahia. Nós nos esforçaremos ao máximo para fazer bonito como fez o Norte e como faz Minas Gerais. Quero estender aqui o meu convite a todo o conselho do IBRAM, a toda a diretoria do IBRAM. Já me comprometo, Zé Silva, Reginaldo e deputada, a chamar uma reunião com a frente parlamentar que compõe essa frente no meu estado, para podermos envolvê-los na preparação dessa recepção desse evento. Farei o meu dever de casa com tudo aquilo que Minas Gerais faz nos anos pares, para que a gente possa abrilhantar a pauta da mineração brasileira. Deixei por último para fazer aquilo que você fez por primeiro. Eu quero abraçar e parabenizar a Ana Sanches,
pelo seu lugar. Eu perdi, Ana, a oportunidade de participar do painel anterior, que antecedeu essa mesa de abertura. Uma mesa só com mulheres, mostrando que as mulheres ocupam lugares de destaque com a mesma inteligência e força que os homens fazem. E o painel traz a gente a nossa responsabilidade de um segmento tão masculino, um segmento tão, diríamos assim, que não deu a oportunidade como outros segmentos. Acho que é uma boa reparação e uma boa construção de uma agenda das mulheres no setor de mineração. E acho que você tem essa responsabilidade, a Cátia Abreu também, com essa presença, e a Isabela, a ex-ministra, duas ex-ministras, deverão contribuir bastante. Eu também espero que a gente possa fazer uma agenda dessa na Bahia. Saúdo e agradeço ao ministro Raul Jugman, diretor-presidente do IBRAM, saúdo a Grace Elias, representando aqui a Câmara Federal no seu presidente, mas estendo ao Zé Silva e ao meu companheiro Reginaldo, que eu também estendo os parabéns pela condução da reforma tributária, nós que pedimos e tivemos todo o apoio de sua parte, Regi, nessa missão. Saudar o deputado Arnaldo Jardim, saúdo ainda o ministro da Defesa, Fernando Azevedo, general da divisão Catanhede, o comandante da 4ª Região Militar, saúdo Mauro Souza, diretor da Agência Nacional de Mineração. Estou fazendo isso, Raul, pode cansar, mas eu já estou dando as boas-vindas a todos vocês à Bahia. Ao Inácio Melo, diretor-presidente do Serviço Geológico, a Cláudia Bolzan, diretora da Lantex, ao Eduardo, presidente da BAMIN, eu também estendo aqui a Vale, a todas as empresas do setor, e estendo ainda a minha equipe. Eu vim com uma bancada forte, que se tivesse uma votação aqui, eu já sairia com uns 15 ou 20 votos. Estou aqui com 3 secretários de Estado, acho importante o envolvimento dos secretários estaduais de Meio Ambiente, e aqui está o Eduardo Sodré, secretário do Meio Ambiente do Estado da Bahia, ao secretário do Desenvolvimento Econômico, Ângelo Almeida, que aqui traz consigo ao Carlos Borel, que é o diretor da nossa companhia, e ao Henrique Carbalau, presidente do Conselho de Administração da CBPM. Ele já levou para lá, viu, deputada, a mensagem de que o minério é pop, mas o senhor é top. Não é isso? A mineração é top, não é pop. Eu ouvi aqui, tá? E aos presidentes das federações patronais, aos presidentes das agências e autarquias, a todos vocês, meu abraço. E a você, professor Matheus, meu abraço como vice-governador. Hoje pela manhã eu falei com o governador Zema, que estaria pedindo permissão para entrar no estado dele. Ele está em outra agenda, mas eu quero parabenizá-lo e agradecer a oportunidade. Bom evento e espero vocês na Bahia em 2025. Forte abraço. Obrigada, governador Jerônimo, pelas suas palavras. E nesta edição 2024 da Expo e Congresso Brasileiro de Mineração, nós reservamos esse momento para promover algumas homenagens mais que especiais, não é isso, João? Isso mesmo, Marcília. Um importante player do nosso setor, essa empresa comemora 190 anos de atuação no Brasil em 2024 e não podíamos deixar de reconhecer essa data. E para receber a homenagem pelos 190 anos da Anglo Gold Ashanti no Brasil, convidamos o CEO da empresa, senhor Marcelo Pereira da Silva. E para lhe prestar a homenagem, convidamos o presidente do IBRAM, senhor Raul Jugman.
O João está representando todos os empregados nessa homenagem. Obrigado. Uma salva de palmas, por gentileza. Parabéns para a Anglo Gold Ashanti por seus 190 anos de história. Bom, homenageamos também o Centro de Tecnologia Mineral, a CETEM, pela elaboração do estudo Fundamentos para Políticas Públicas e Minerais, Críticos e Estratégicos para o Brasil. O projeto foi coordenado pelos pesquisadores Lúcia Xavier, Fernando Lins e Fábio Giusti. E para receber essa homenagem, convidamos a diretora-geral, senhora Silvia Cristina Alves França. E para lhe prestar homenagem, convidamos Raul Jugman. Eu queria fazer uma menção aqui. Junto com o CETEM, que é o Centro de Tecnologia da Mineração, o IBRAM desenvolveu o melhor estudo até hoje existente no Brasil sobre minerais críticos e estratégicos. Então, isso é uma coisa muito importante, porque nós temos uma demanda e uma necessidade há bastante tempo de ter uma política nacional de minerais críticos. Esse estudo foi desenvolvido fazendo uma análise de 16 países e as suas estratégias. O mundo clama exatamente por isso, e também a humanidade por uma transição. Então, meus parabéns à CETEM, e por isso eu fiz questão de falar sobre isso. Esse extraordinário estudo que nós devemos, principalmente, à equipe do CETEM. Parabéns. Pela sua inestimável contribuição em prol da diversidade no setor mineral e à frente da Women in Mining Brasil, convidamos a presidente da UIM Brasil, senhora Patrícia Procópio. Para lhe prestar homenagem, convidamos Raul Jugman. Em agradecimento pelo trabalho realizado na condução da Frente Parlamentar da Mineração Sustentável, convidamos para receber sua homenagem, representando os demais senhores deputados que compõem a frente, o deputado federal, excelentíssimo senhor Zé Silva. O senhor Zé Silva vai receber a homenagem das mãos do Raul. valoroso defensor dos legítimos interesses do setor mineral brasileiro, reconhecemos a contribuição do diretor-geral da Agência Nacional de Mineração, a ANM. Convidamos o senhor Mauro Henrique Moreira de Souza. E para lhe prestar a homenagem, convidamos o vice-presidente do IBRAM, ex-ministro general Fernando Azevedo.
Por sua valorosa participação na defesa dos legítimos interesses do setor mineral brasileiro, reconhecemos a contribuição do diretor-presidente do Serviço Geológico do Brasil, a SGB, e convidamos o presidente do SGB, o senhor Inácio Melo, que vai receber essa homenagem das mãos de Fernando Azevedo. Não. Também gostaríamos de fazer um reconhecimento ao presidente da FIEPA. Senhor Alex Dias Carvalho, convidamos para receber a sua homenagem das mãos do general Fernando Azevedo. Valorosa defensora dos legítimos interesses do setor mineral, reconhecemos a contribuição da Companhia Baiana de Pesquisa Mineral. E para receber sua homenagem, convidamos o presidente da CBPM, senhor Carlos Borel Neto, e o presidente do Conselho da CBPM, senhor Henrique Santana Carbalau, que vão receber a homenagem das mãos do senhor Fernando Azevedo. Obrigada, senhor Jerônimo Rodrigues, por participar da cerimônia de entrega dessa homenagem. Agora homenagearemos a Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais, a FIENG, pelo papel na defesa dos legítimos interesses do setor mineral. E quem vai receber a homenagem é o presidente da entidade, o senhor Flávio Roscoe. E quem vai homenageá-lo é a senhora Ana Sanches. Obrigada, Raul, por também participar da homenagem. Um pouquinho para cá. Muito bem. Por sua contribuição na defesa dos legítimos interesses do setor mineral e à frente da Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Minas Gerais, convidamos para receber sua homenagem a secretária senhora Marília Carvalho de Melo. E para prestar a homenagem, convidamos a presidente do Conselho do IBRAM e CEO da Anglo-América no Brasil, senhora Ana Sanches, e o excelentíssimo senhor vice-governador do Estado de Minas Gerais, professor Matheus Simões.
por sua contribuição na defesa dos legítimos interesses do setor mineral, à frente da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais, convidamos o secretário, senhor Fernando Passalio, para receber sua homenagem. Para lhe prestar a homenagem, convidamos Ana Sanches e o excelentíssimo senhor vice-governador, professor Matheus Simões. Gostaria de pedir uma calorosa salva de palmas para todos os homenageados. Agora fala com o governador, né? Depois do ator, deixa eu ver se tá? Depois do ator. Senhoras e senhores, teremos nesse momento a assinatura do Acordo de Cooperação número 2/2024, que entre si celebram o Poder Executivo do Estado de Minas Gerais, por meio do Gabinete Militar do Governador e o IBRAM. para assinarem o documento, convidamos, representando o IBRAM, o presidente Raul Jugman, e pelo SEDEC, o chefe do Gabinete Militar do Governador e coordenador estadual da Defesa Civil, Coronel PM Carlos Frederico Ottoni Garcia. O acordo tem como objeto o aprimoramento contínuo através da colaboração mútua para o desenvolvimento e execução de capacitações especializadas nas diversas áreas técnicas do setor mineral. A SEDEC-MG irá apoiar o IBRAM em cursos e treinamentos em gestão de risco e gestão de desastres, atuar como coautora em cursos na área de gestão e análise de riscos de emergência em mineração. E o IBRAM vai ceder vagas nos cursos, treinamentos, seminários, palestras, exposições em âmbito nacional e internacional, nos quais o IBRAM é organizador ou convidado, mediante disponibilidade e conveniência aos militares ou servidores civis lotados no gabinete militar do governador. Ouviremos agora o excelentíssimo senhor vice-governador do Estado de Minas Gerais, professor Matheus Simões. Uma salva de palmas, pessoal. Presidente Raul Jugman, diriam os meus conterrâneos lá do Triângulo Mineiro, a palavra chegou cansada em mim, porque já falaram tudo o que eu queria falar. Até de olho do material escolar que eu ia falar, a deputada Grace já falou. Mas eu queria iniciar só agradecendo o convite, mais uma vez agradecendo a realização dessa 25ª Expo IBRAM. Para Minas Gerais é sempre um orgulho receber nos anos pares o evento aqui. Governador Jerônimo, não se acostume, eu vou buscar a tocha de volta no final do evento do ano que vem, porque a gente não gosta de passar essa tocha adiante muito tempo, um pouco diferente de Olimpíada, a gente sempre busca a tocha de volta para garantir que o evento volte para cá nos anos pares. Mas cumprimento a todos, em nome da deputada Grace Elias, essa amiga, essa figura excepcional, e da presidente do Conselho, Ana Sanches, essa mulher exemplar. Em nome dessas duas mulheres, eu friso aqui o relevo que as mulheres têm e precisam continuar tendo no cenário político e empresarial brasileiro desse momento. Eu não quero me alongar, até pelo horário e também em respeito aos senhores, mas eu chamo a atenção para o fato de que Minas Gerais não se chama Minas Gerais por nenhum outro motivo, senão pelo fato de que a mineração nos acompanha desde o surgimento do Estado. Aqui os primeiros estiveram pela mineração do ouro e depois evoluindo para a mineração do diamante, e hoje chegamos à mineração em todas as suas formas, em todos os seus meios e em vários dos seus minerais. Para nós, em Minas Gerais, minerar é parte da nossa essência, faz parte do nosso nome, e nós carregamos sim no peito a tradição da mineração. Uma mineração que precisa ser sempre responsável e sustentável, mas que não deve jamais ser combatida como se representasse
ocasionasse algum tipo de mal. Eu dizia esses dias que sem a mineração nós não existiríamos, e alguém me complementou, disse, nós voltaríamos à idade da pedra, e eu disse, nem da pedra, porque já era mineração, a pedra lascada, e portanto nós não existiríamos, é simples assim. A mineração na tecnologia, sim, como todos os dias a gente percebe, mas a mineração também nas soluções para um meio ambiente mais equilibrado, ou será que alguém falaria em transição energética se não falássemos nos minerais críticos e estratégicos para que essa transição se transforme em realidade? E é por isso, presidente Raul Jungmann, que sem me estender, eu gostaria de parabenizar a decisão do IBRAM de participar do debate ambiental pelo lado de dentro dessa discussão. O governador Romeu Zema, quando assumiu, há 6 anos atrás, tomou uma decisão, que nós, enquanto governo do Estado, participaríamos de todas as COPs. E desde então temos participado, vez ele, vez eu, de cada uma das reuniões internacionais. E o fazemos porque reconhecemos a importância, sim, da pauta ambiental, mas reconhecemos também a importância de não permitirmos que nós, enquanto território, sejamos tratados como ofensores do meio ambiente, quando, na verdade, somos parte da solução ambiental. E o mesmo percebi nos últimos tempos na postura do IBRAM. Disse a PH, a Paulo Henrique, na nossa última reunião, presidente Raul Jungmann, que no preparativo para a COP faz questão de ouvi-los e levar a vocês o que nós vamos levar à reunião desse ano no Azerbaijão para discussão, porque é assim que nós vamos avançar, mostrando que a nossa mineração já é responsável, que nós temos condição de contribuir com o mundo numa mineração que faça sentido para as próximas gerações e que nós não admitimos recuo no que diz respeito à qualidade de vida das pessoas, que passa centralmente por continuarmos, sim, minerando de forma responsável e sustentável, mas sim, minerando. Mineração é geradora de emprego, oportunidade, riqueza e tributos. E nós não abrimos mão da mineração em Minas Gerais. Contem sempre conosco, um evento extraordinário, e se serve de conselho, reservem já os hotéis em Salvador, porque aqui em Belo Horizonte, para a Expo IBRAM, já não há mais como se hospedar. Obrigado, senhores. Até mais. Muito obrigada, professor. Nós solicitamos agora aos jornalistas que se posicionem próximo à entrada da feira para o corte de fita que acontecerá em instantes. Pessoal, as autoridades seguirão agora para o corte da fita ali na área da feira. Solicitamos aos presentes no auditório que permaneçam sentados até a saída das autoridades aqui do nosso palco. Bom, foi um prazer estar com vocês nessa cerimônia de abertura da Expo IBRAM 2024. Obrigado pelas oportunidades. Desejo muito sucesso a todos e todas nos próximos dias de feira. E, Marcília, muito obrigado pela parceria aqui nessa abertura. João, o prazer foi meu. E, em nome do Instituto Brasileiro de Mineração IBRAM, agradecemos a todos e a todas pela presença e participação nessa cerimônia. Tenham todos uma excelente semana e uma ótima feira. Muito obrigada.